vamos dar início aqui à nossa aula, né? Hoje eu vou trabalhar com vocês a Constituição Federal, né? Começando aí pelo artigo 9, extremamente importante, porque vai fazer parte daquela composição, né, que eu venho trabalhando com vocês, tá bom? É uma área muito importante, né? Essa parte aí da Constituição, porque diz respeito, né, a toda a organização aí, né, das legislações posteriores. Então, sempre que você trabalhar a Constituição, você deve focar nessa parte. As outras legislações que a gente vai trabalhar, né, que é LDB, ECA e depois a BNCC, vocês vão perceber que sempre eles vão puxar aí da Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, tá bom? Então, é isso que a gente precisa entender aqui, né, dessa Constituição Federal. Beleza? Vamos nessa? Vamos lá, gente. Vamos trabalhar aqui o artigo 209, onde diz o seguinte: o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Então, iniciativa privada, vocês sabem, né, aos colégios particulares. Só que existem determinadas incumbências que eles precisam, né, desenvolver e, consequentemente, vai ter aí a supervisão dos órgãos públicos, né? Cumprimento das normas gerais da educação nacional, começando pela parte federal. Então, todas as regras, né, estabelecidas aí pela educação nacional, consequentemente, essas instituições particulares precisam cumprir. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Ou seja, a gente só pode ter uma escola, né, de educação, mesmo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, é um colégio particular aí, consequentemente precisa cumprir as regras nacionais, tá, do poder público. Senão seria complicado, né? Assim como existem pessoas extremamente responsáveis, né, na iniciativa privada, também vocês sabem que tem alguns problemas aí com as pessoas que não trabalham direitinho, ok? Então, isso é extremamente importante para a gente analisar aqui. Vamos lá, então, gente, vamos continuar aqui a nossa aula. Artigo 210, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, aqui já está deixando, né, claro que teria que ter aí, né, uma formação básica, a gente teria que ter conteúdos mínimos, né? Isso está especificado agora na Base Nacional Comum, né, que a gente vai ver aí a BNCC. Então, é importante que a gente observe aqui nesse artigo 10, que ele já está deixando aí uma orientação para que houvesse, né, uma especificidade aí, regionais, né, locais, assim por diante. Tá bom? Vamos lá para o primeiro. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, aqui já deixa claro, o colégio particular não é obrigado a seguir essa regra aqui. Então, ficou, né, aqui para a gente, no inciso primeiro, justamente o ensino religioso de matrícula facultativa. Isso aqui você precisa ficar muito atento, porque, né, o examinador lá, o cara que vai fazer a prova, ele pode fazer uma pegadinha com você aqui. Por exemplo, falar que a matrícula, segundo a Constituição Federal, a matrícula é obrigatória para o ensino religioso e tal. E aí você não vai embarcar nessa, porque a matrícula ela é facultativa. Tá bom? Vamos lá para o 2. Então, o 2 diz o seguinte, ó: o ensino fundamental regular, isso aqui é importante, né, porque não está falando da EJA, tá? É o regular. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas. Olha aqui, já está deixando claro
toda essa polêmica, né, que existe em relação à comunidade indígena, já está ficando muito claro aqui na Constituição, né? Assegurada também a utilização de suas línguas maternas, isso aqui é muito importante, né? A gente perceber, ó, suas línguas maternas, tá? Nós temos muitos professores aí, indígenas, tá? Que trabalham justamente aí nas suas comunidades, e processos próprios de aprendizagem. Então, isso aqui é muito importante, porque a Constituição ela já respeita essa questão indígena aí, tá bom? Isso vai fazer toda a diferença, né? Por isso que a gente chama essa Constituição Federal, de 1988, de Constituição Cidadã, porque ela já vai tendo um avanço aí, né? Existe um avanço muito grande nessa parte do respeito, né, ao outro. Isso é extremamente importante. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Aqui é muito importante a gente perceber que os entes, né, como a gente chama aqui, o município, o Estado, a Federação e o Distrito Federal, porque o Distrito Federal, só lembrando que ele tem estados aqui de Estado, tá? Então, vocês vão observando aí que tudo que ocorre no Estado, ele serve também para o Distrito Federal. Aí diz o seguinte aqui, olha, o inciso primeiro, né? A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante. Essa palavrinha aqui, olha, é importante, tá? Ó, ensino mediante. Por que ela é importante? Porque vai discorrer agora sobre, né, todo o processo que existe aí por parte do governo federal. Ó, assistência técnica e financeira dos estados ao Distrito Federal e aos municípios. Então, incumbe o quê? Qual é a incumbência do governo federal? Manter essa assistência técnica, ou seja, patrocinar, né, toda essa assistência aí para os entes, né, federados aí. Depois, o segundo aqui, ó. Os municípios atuarão prioritariamente, importantíssima essa palavra aqui, né, prioritariamente, para não confundir na hora lá da prova com obrigatoriedade, tá? Ó, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Ou seja, pode ter ensino médio? Pode, né? Existem municípios que têm escolas de ensino médio, mas a prioridade começa com a educação infantil e ensino fundamental. Então, o Estado e o município, normalmente, eles, né, fazem uma parceria aí para poder atender os alunos aí, né, no fundamental. Mas a educação infantil é prioridade do município. É isso que vocês precisam ficar atentos aí. Os estados do Distrito Federal atuarão prioritariamente, olha a palavrinha nossa que importante, também, olha, prioritariamente no ensino fundamental e ensino médio. Tá? Significa dizer que a prioridade máxima do município é a educação infantil, tá? Mas também, né, nessa parceria que eu estou te falando, né, com o Estado aí, ela acaba pegando aí o ensino fundamental, porque a gente teve a municipalização do ensino fundamental, tá bom? Só relembrando, o município pode ter ensino médio? Pode, desde que ele atenda a sua prioridade. É isso que precisa ficar claro aqui para vocês, ok? Quarto, na organização de seus sistemas de ensino, olha, gente, voltando aqui, tá? É importante perceber, né, o sistema de ensino. A Constituição Federal e a LDB, eles chamam o tempo todo de sistema, para não confundir lá na hora. Se a documentação é federal, né, LDB,
e Constituição, sistema. Os documentos, normalmente, do município vai chamar de rede. É isso que você precisa levar claro aí, né, na sua cabeça, tá bom? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Qual é o foco aqui? O aluno, o ensino. Como vai ser feito? Aí eles precisam sentar para se organizar, tá bom? Então, os sistemas, município, estado, Distrito Federal, precisam se organizar para desenvolver um trabalho aí colaborativo. Lembrando que no Distrito Federal não tem município, hein? Se vier uma pegadinha dessa, você já tira de letra aí, tá bom? A educação básica, o quinto, né? A educação básica pública atenderá prioritariamente, olha novamente a palavra aqui, prioritariamente ao ensino regular. Olha só, gente, muito importante. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Por quê, gente? Porque nós temos aí a educação superior. Então, se é curso superior, tem que ter lá a universidade. Educação básica, com a gente aqui, tá? Distrito Federal, Estado e município. Tranquilo até aqui? Então, é isso que a gente tem aqui que prestar atenção nessa lei máxima aqui, que é a Constituição Federal, para poder, na hora da prova, você sacar que é ela que, tudo que veio depois, eles acabaram retirando aqui da Constituição Federal. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então, gente, continuando aqui. Então, nós estamos aqui no item 6, extremamente importante. Como eu havia falado para vocês, aqui nós já temos as mudanças, né, que ocorreram aqui em 2020, olha, a emenda constitucional, isso é muito importante, porque essa emenda constitucional aqui, 108 de 2020, ela fez várias alterações, inclusive na Constituição, né, na LDB, Constituição Federal, que nós estamos trabalhando aqui. No artigo seguinte, né, que é o 212, a gente tinha a parte anterior, que era o 212, e aí eles criaram o 212A. Mas isso aí a gente vai destrinchar depois. Vamos focar nessa parte aqui, que já são as mudanças que ocorreram agora em 2020, tá bom? Então, olha só. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Então, como é que funciona isso, gente? Nós temos aí as secretarias, né, do município, do estado, né, do Distrito Federal, né, o Ministério da Educação, e todos eles vão trabalhar aí, né, como eles falam, os entes federativos, tá, em colaboração para dar a melhor forma, né, da educação que nós temos no Brasil para os nossos educandos. Então, trabalhar em parceria, mesmo porque essa Constituição Federal ela já deixa clara a gestão democrática, tá? Quando a gente tem a gestão democrática, todos trabalhando juntos no mesmo espaço e o foco sempre é o aluno. É isso que precisa ficar muito claro aqui para vocês, tá bom? Vamos para o sétimo aqui, olha. Olha que interessante esse sétimo aqui, olha. Também novo, hein? Padrão mínimo de qualidade, gente. Olha só. O padrão mínimo de qualidade de que trata o inciso 1º desse artigo considerará as condições adequadas de ofertas e terá como referência o custo-qualidade. Isso aqui é importante, olha, uma coisa nova, tá? O custo-qualidade, que é chamado de CAC. 2020, olha, tá? Então, custo-qualidade, né, do aluno aí, CAC, pactuados em regime de colaboração, na forma disposto em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 dessa Constituição. É lógico que, normalmente, esse artigo 23, ele não faz parte aí, né, dos artigos que tratam a educação. Só que nesse 23, ele fala justamente aí da questão, né, da deficiência. E muito importante você ficar atento agora, por quê?
esse artigo 23 ele vai falar que a incumbência lá da saúde, das pessoas, né? Só que ele chama de portadoras de deficiência. Muito cuidado, porque esse termo mudou. Provavelmente eles não vão pedir questão sobre isso, né? Porque vai ficar extremamente incoerente. Mas esse termo mudou para pessoas com deficiência, que a gente vai ver, né? Umas aulas aí sobre essa questão, tá? Sobre o processo de inclusão e tudo mais. Mas eu vou deixar para focar isso aí com vocês quando sair o edital, tá? Porque ele vai trazer, eu tenho certeza, vai trazer muita coisa sobre inclusão e eu vou trabalhar com vocês aqui exaustivamente para vocês irem para a prova, ó, preparados, tá bom? Então, por isso que ele fala aqui, ele reporta, olha, ao artigo 23, tá bom? Então, é isso que eu tenho aqui para vocês, né? Nesse artigo 211. Aí depois vamos trabalhar o 212, que é extremamente importante também. Beleza, gente? Vamos nessa? Então, vamos lá. Bons estudos a todos. Dá uma relaxada agora, né? Toma água, vai ao banheiro. Lembrando que você não pode ficar estudando 2 horas direto, 3 horas, ok? O importante é você estudar, dar uma parada, fazer o simulado, né? Que eu vou trabalhar com vocês aqui também, vários simulados, para você poder, né, ir equilibrando aí esse momento de estudo.